Fala galera, tudo bom? Bem-vindos aqui ao Bookster mais uma vez. E hoje eu vou falar de um novo quadro aqui que eu vou começar a fazer no Bookster, que é uma seleção de livros de um determinado país. Então, para quem quiser conhecer mais desse país, ou para quem for viajar para esse país e quer ler alguma coisa antes, para conhecer ou algum autor desse país, ou alguma história que se passe no lugar que está indo conhecer, né? Eu sempre dou essa dica. Quando eu vou viajar, eu tento ler algo relacionado ao lugar que eu estou indo, ou de um autor que tenha nascido lá, para eu já ir tendo algumas informações sobre cultura, porque querendo ou não, quando você está na viagem, você vai ver e identificar fatos históricos ou menções ao autor que você leu, e isso é muito legal, isso deixa a viagem mais rica. Então, uma dica que eu dou. E como eu dou essa dica, as pessoas vêm sempre me perguntar: eu tô indo viajar para um determinado país ou para uma cidade, você tem dicas de livro ou de autores daquele lugar? Então resolvi começar a falar sobre isso, fazer uma seleção para deixar aqui para vocês. Quem for viajar para o país que eu já tiver comentado aqui, vem, assiste o vídeo e aí depois escolhe algum livro que tenha gostado mais. E para começar, eu vou fazer sobre Portugal. Então, que eu fui até, foi a última viagem que eu fiz, e eu também escolhi um livro para ler nessa viagem, que também eu gostei muito, e ele vai ser um dos que eu vou recomendar para vocês, mas vou falar outros 4 livros, então aí tem uma variedade maior de opções para vocês. E o primeiro deles é um livro que eu recomendo para todo mundo, é um livro Coringa, um dos meus favoritos, eu acho, na minha vida, porque ele me trouxe muito a vontade e o gosto pela leitura. Foi assim, é um dos livros que eu me lembro, assim, que eu tenho lido, que eu mais gostei e fiquei com vontade de ler mais, e eu acho um livro muito completo, assim, um romance histórico. Chama Equador, de um escritor português, Miguel Sousa Tavares. E então o autor vai trazer aqui a história de um português que é convidado, a pedido do rei de Portugal, a ir governar a ilha de São Tomé e Príncipe, que era uma colônia de Portugal, e é uma ilha super minúscula no continente africano. E aí então a gente acompanha a viagem desse personagem para a ilha de São Tomé e Príncipe, né, os choques culturais quando ele chega numa ilha tão pequena e com uma cultura tão diferente, vê o aspecto da colonização portuguesa. Então a gente também tem contato um pouco com a cultura portuguesa daquela época, e também o contraste quando ele chega num lugar muito diferente para ter que governar, como é que ele vai conseguir governar pessoas que ele mal conhece os costumes. Então é muito interessante. É um livro até meio grandinho, mas a leitura é muito rápida, fluida. Recomendo muito, tenho certeza que vai ser um dos favoritos aí de quem lê. Então quem não leu, fica aí essa dica. E então você tem, além de ser de um escritor português, você tem contato com a cultura portuguesa do início do século XX, das tradições, né, da monarquia. Então é muito interessante. Então fica aqui a dica. Segundo livro, aqui um clássico, né, da literatura portuguesa, que eu quase li antes dessa viagem, mas eu acabei escolhendo outro, que é Os Maias, do Eça de Queiroz. Eu nunca li Os Maias, eu só li do Eça, A Cidade e as Serras. E esse livro ele vai trazer a história de 3 gerações de uma família assim, tradicional de Portugal, de Lisboa. Então ele vai ser ambientado em Lisboa, no final do século XIX, né? A gente passando por gerações de uma família. Então você vai identificar, provavelmente, se você for conhecer a cidade, lugares, né, que são mencionados no livro, e as pessoas que leem esse livro realmente ficam muito impressionadas com a escrita do autor, também como ele consegue, né, fazer essa história narrando a cultura e as tradições também daquela família típica portuguesa. Então acho por isso fica aí uma boa dica para quem quer conhecer também da literatura portuguesa e conhecer um pouco mais de Portugal. Próximo livro foi A História do Cerco de Lisboa, do Saramago. Foi esse que eu li agora, então, quando eu fui para Portugal, que ele vai trazer, inclusive, já fiz um vídeo resenha dele, ele vai trazer aqui a história paralela do Cerco de Lisboa, que foi uma passagem histórica nos anos de 1147, que é quando os mouros tomam o poder e ocupam Lisboa, né, o que era Lisboa na época, e aí a tentativa dos portugueses de retomarem então o controle do local. E ao mesmo tempo o autor ele vai tratar também, ele consegue fazer essa mistura, né, entre essa história do Cerco de Lisboa com um momento contemporâneo e um revisor que está revisando um texto, um livro sobre o Cerco de Lisboa, e ele faz uma alteração deliberadamente no livro. Isso acaba trazendo consequências muito interessantes. A escrita do autor eu sou muito fã, então acho que pode ser também uma boa. Eu, quando fui para Portugal agora, vi vários locais que eram mencionados no livro, então isso foi muito legal. Então fica aqui a dica do terceiro livro. E o próximo livro é de uma autora que nasceu em Moçambique, mas foi ainda quando criança morar em Portugal. É uma autora contemporânea,
que inclusive eu a conheci na Flip do ano passado, na Flip de 2018, quando ela estava lançando aqui o A Gorda pela Todavia, e também um outro livro dela, que é o Caderno de Memórias Coloniais, que eu ainda não li, mas que ela vai trazer a história dela, né, uma história meio autobiografia, porque ela viveu em Moçambique, que era colônia de Portugal, e depois se mudou para Portugal. Mas aqui é uma ficção, a gente vai conhecer a história da Maria Luísa, que também tem características semelhantes com a da autora, também nasceu em Moçambique, teve que se mudar para Portugal, e aqui vai ser um livro de relações familiares, vai tratar também um pouco da questão da colonização, mas é um livro muito mais psicológico. Mas é interessante a gente conhecer, né, autores contemporâneos, então uma autora contemporânea da literatura da língua portuguesa e que é ambientado em Portugal. Então fica aqui a dica, tanto esse como o outro livro da autora, que já foi lançado no Brasil. É uma leitura rápida, mas interessante. Se prepare para ter contato então com conflitos internos e um romance mais psicológico. Então fica aqui a dica. E o quinto livro não é de um autor português, mas ele se passa em Portugal, que é o Trem Noturno para Lisboa, escrito pelo Pascal Mercier, que é um autor suíço, para contar um pouco da história de Portugal, que viveu sob a ditadura do Salazar. Vai misturar isso no meio da ficção dele. Falam muito bem desse livro, que é um livro também mais psicológico, que vai tratar mais, né, dos pensamentos e com forma de fluxo um pouco de consciência dos personagens. Então, ainda não li esse livro, tá na minha lista de próximos para ler, que realmente me falaram muito bom aqui, mais de 2,5 milhões de exemplares vendidos no mundo. E tem um filme também que foi produzido a partir do livro, que também tem uma crítica bem positiva, mas eu quero ler o livro antes de assistir o filme. Então, se alguém aí já tiver lido esse livro, deixa aqui o comentário para ver se gostou, tanto esse como os demais livros que eu mostrei para vocês. Mas então fica aqui a dica de 5 livros de autores, seja eles portugueses ou não, mas que tenham uma relação com Portugal e de momentos históricos diferentes, sejam eles clássicos ou livros mais contemporâneos. A ideia foi essa, então, trazer opções bem diferentes para que você possa escolher e conhecer um pouco mais do país, ou se você for viajar para aquele lugar, também já chegar lá um pouco já mais ambientado. Espero que vocês tenham gostado desse novo quadro. Deixem aí pedidos dos próximos países que vocês querem ver por aqui. Eu vou tentar trazer sempre essa seleção de 5 livros. Também deixem aí suas críticas, sugestões, que são sempre bem-vindas. E espero vocês no próximo vídeo. Boas leituras!